Olá, pessoal! Agora, para treinar aqui o que vocês aprenderam com as aulas de primeira lei de Mendel, quero trabalhar alguns exemplos em que nós vamos simplesmente trabalhar o cruzamento e também a proporção e fazer algumas perguntas aí para cálculo de probabilidade, tá? A probabilidade é extremamente importante para desenvolver aí os cálculos de primeira lei de Mendel, ok? Então, vamos imaginar um cruzamento qualquer, de qualquer característica, em que a característica em que os indivíduos selecionados sejam dois indivíduos puros dominantes, homozigotos dominantes. Uma primeira dica que eu quero dar para vocês é, tanto para a primeira lei, quanto depois para a segunda lei de Mendel também, vocês têm que sempre identificar o tipo de gametas que os indivíduos podem produzir. A partir desses gametas, vocês vão realizar os cruzamentos, ok? Então, para o primeiro indivíduo, ele é um homozigoto, o único tipo de alelo presente nesse indivíduo aqui da geração parental é o gameta dominante A. Então, é o alelo, desculpe, dominante A. Então, para todos os gametas, o único alelo presente será o alelo dominante A. No segundo indivíduo, a mesma coisa, ok? Então, na geração F1, é a primeira geração, né, depois da geração parental, o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui, a única possibilidade de encontro de gametas é um gameta dominante com um alelo dominante somado ao outro gameta com alelo dominante. Então, todos os indivíduos da geração F1 serão também homozigotos dominantes. Então, a proporção aqui, como eu trabalho com pares, eu considero sempre 4 indivíduos na geração F1. Então, a proporção aqui é de 4 indivíduos para cada 4 cruzamentos, ok? Então, a proporção é de 1, ok? Vamos aqui para o segundo exemplo. Agora eu já vou dar um exemplo com coelhos. Vamos imaginar que em coelhos a característica cinza é determinada pelo alelo dominante A e a característica albino, né, que é uma falta de pigmentação da pele e dos pelos, é recessiva, determinada pelo alelo azinho. Para ser cinza, o coelho tem que ter pelo menos um dominante. Então, ele pode ser azão ou azão-azinho. Para ele ser albino, como o albinismo é determinado por um alelo recessivo, ele tem que ser duplo recessivo, azinho-azinho. Vamos imaginar esse primeiro indivíduo aqui. Então, geração parental, o primeiro indivíduo aqui, ele é azão-azão. O único gameta que ele pode produzir é com o alelo azão. O segundo indivíduo é albino, ele é azinho-azinho, né? Esse aqui é cinza e esse aqui é albino. O único gameta que o albino produz são gametas com alelos azinho, ok? Se eu cruzar na geração F1, eu vou obter apenas indivíduos o quê? Heterozigotos. Todos os cruzamentos eu vou ter indivíduos heterozigotos. Todos os heterozigotos são cinzas. A proporção aqui de coelhos cinzas na geração F1 é de 1, né? A probabilidade desse cruzamento aqui produzir coelhos cinzas é de quanto? De 1, enquanto de albinos é 0. Passando aqui para o terceiro exemplo, pegar aqui a mosca, Drosophila melanogaster, tá? Essa mosca aí comum que a gente vê no dia a dia. Nessa espécie, a característica asa, forma da asa, é determinada por um par de genes, sendo que o gene normal é o dominante e o gene que determina a característica asa vestigial, que é uma asa menor e que não tem função para a drosófila, é determinado pelo o alelo recessivo Vzinho.
Se eu cruzar dois heterozigotos, dois indivíduos heterozigotos, os heterozigotos, eles têm dois alelos diferentes. Então, eles produzem dois tipos de gametas diferentes. Para o primeiro indivíduo, eu tenho a possibilidade de um gameta com alelo dominante e um gameta com recessivo. E para o segundo indivíduo, a mesma coisa. Nós vimos a separação desses alelos na aula de primeira lei de Mendel, base celular, ok? Então, olha só, se eu cruzar esse indivíduo, deixa eu colocar a tela aqui para vocês verem o cruzamento. Se eu cruzar esses dois indivíduos, eu tenho algumas possibilidades. O encontro desse gameta com esse gameta aqui, eu tenho um indivíduo que é duplo dominante. Se eu encontrar esse gameta com esse gameta aqui, eu tenho um alelo dominante desse com um alelo recessivo desse. Se eu encontrar esse gameta com esse gameta aqui, eu também tenho a formação de um indivíduo heterozigoto. E o encontro desses gametas aqui me dão dois alelos recessivos, o indivíduo é homozigoto recessivo. Se a característica, o alelo dominante, determina a asa normal, esses três indivíduos aqui têm asa normal. E esse quarto indivíduo aqui vai ter a asa vestigial. Então, qual que é a proporção aqui? A proporção é de 3 indivíduos para a asa normal para um indivíduo asa vestigial. Se a pergunta da questão for qual a probabilidade de cruzar dois heterozigotos e obter um indivíduo de asa normal, a probabilidade vai ser de 3 indivíduos num total de 4. Se a pergunta for qual a probabilidade de nascer um indivíduo com asa vestigial do cruzamento dos dois heterozigotos, eu tenho um indivíduo para um total de 4, ok? Então, essa aqui é a probabilidade de nascer uma mosca com asa normal e essa é a probabilidade de nascer uma mosca com asa vestigial. E agora o nosso quarto e último exemplo. O cruzamento entre um heterozigoto que produz dois gametas, um com alelo recessivo e o outro com alelo dominante, e um puro recessivo. Estou usando a mosca aqui, então, uma mosca com asa vestigial cruzando com uma mosca de asa normal. Qual é a probabilidade de nascer uma mosca com asa vestigial desse cruzamento? Então, nós vamos fazer o cruzamento. Tem 3 possibilidades de encontro. Esse gameta com o alelo dominante e o gameta recessivo, só que nós podemos, como eu disse para vocês, eu obtenho sempre 4 indivíduos na geração F1, ok? E tem essa probabilidade aqui, ó, de encontrar os gametas com alelo o quê? Recessivo. Então, eu tenho aqui, nesse cruzamento, moscas com asa normal, que são quantas? 2 em 4. Simplificando aqui, um meio de chance de ser uma mosca com asa normal. E os recessivos, que são asa vestigial, os homozigotos recessivos, eu tenho também 2 em 4 possibilidades. Simplificando também, eu tenho metade, né, um meio de chance de nascer um indivíduo com asa vestigial, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Fica aí o toque. Tentem sempre descobrir quais os gametas que são produzidos por cada indivíduo, ok? Assistam aí outras aulas sobre genética e também outros assuntos de biologia no site quadro.com.br. Lá vocês podem também enviar sugestões, dúvidas, sugestões de aulas e também comentários sobre as aulas. Um abraço e até a próxima aula.